Nós estamos aqui para dar continuidade à série Cuidando da Saúde Emocional em Tempos de Crise. Essa série faz parte da Quarta com Deus. Espero que neste dia possamos, nesta noite ou no horário que você estiver assistindo, possamos estar pensando sobre o tema cuidado com a ansiedade. Como cuidar da ansiedade em tempos de crise, em tempos de pandemia, nesse momento em que estamos vivendo. Deus tem muito a falar aos nossos corações. Vamos falar com Ele. Querido Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Graças te damos pela oportunidade de nos ligarmos através das tecnologias, porque podemos alcançar e chegarmos uns aos outros através das mídias, ó Pai. Nós sabemos que é uma bênção que o Senhor nos concede. Agora eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a tua direção através da tua palavra. Como podemos lidar com a ansiedade, algo que tem assolado os nossos corações, que tem ocupado as nossas mentes e tem dificultado a sentirmos a tua presença. Nos abençoe nesta palavra. Muito obrigado, a Deus, por esta oportunidade. Te peço que o Senhor esteja com cada irmão que estiver assistindo esse vídeo, com cada amigo que estiver assistindo, que eles possam estar sentindo a tua presença, que o teu Espírito possa estar falando aos corações de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Cuidado com a ansiedade. Como podemos cuidar com a ansiedade? Como termos cuidado? Como nos prepararmos? Como nos prevenirmos para não ficarmos ansiosos? Nós ouvimos tanto, né, falar sobre ansiedade, que as pessoas estão ansiosas, eu estou ansioso, você está ansioso e tá todo mundo ansioso. Em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, é muito complicado, né? Como eu falei no vídeo passado, não viver um estado emocional diferente do seu habitual, por conta de uma situação totalmente nova, né? De uma situação que nós não temos como controlar ou como ter uma dimensão da totalidade. Então faz com que sintamos, né? Tenhamos reações emocionais fora daquilo que era o nosso esperado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, e esses dados que eu vou dizer não são dados da pandemia, não são dados desse momento, então devem ser muito maiores, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Nós somos o país mais ansioso do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população mundial convivem com o transtorno de ansiedade aqui no Brasil. Então, que coisa é essa, né? Como lidar, como saber se eu sou ansioso e o que é ansiedade? Será que todo tipo de ansiedade é tão ruim e prejudicial assim? Né? Então, como ela surge, o quanto é ruim? Então, vamos lá. No início da humanidade, o homem vivia em situações de extremo perigo. Então, ele precisava sair para caçar, plantar, vivia em habitações não tão protegidas assim. E então ele estava sempre refém de um possível ataque de feras ou de algum intempérie da natureza, um terremoto, uma avalanche, inundações. E então ele necessitava estar sempre alerta para proteger a sua própria vida, né, e a vida dos seus familiares. E aí nós desenvolvemos, né, ou seja, Deus nos deu essa capacidade de ter um sistema natural de defesa, que nós entendemos como uma ansiedade natural, que nos ajuda a antecipar situações de perigo, para que possamos planejar uma ação de enfrentamento que seja eficiente diante do risco iminente. Então, o ser humano, né, já tem essa ansiedade natural, né? Nós já desenvolvemos, nós fomos criados assim para que pudéssemos nos preparar para alguma situação perigosa e assim nos prepararmos com antecedência. Entretanto, na atualidade, nós não vivemos, né, no meio de situações tão complicadas ou tão perigosas. É claro que em algumas situações de violência, né, sim, mas de uma forma geral, aqueles perigos da antiguidade lá, do início da humanidade, nós não vivenciamos mais. E aí a ansiedade começou a se relacionar com eventos importantes do nosso dia a dia, né? Então, uma entrevista de emprego, uma prova difícil, né, que tem pela frente, uma viagem, né, um evento que a pessoa precisa participar, que noiva, né, que não ficou ansiosa nos últimos dias e nas últimas horas antes do casamento, que não ficou sem dormir, né, buscar resultado de um exame médico. Então, na atualidade, esses eventos, né, são as situações que, de uma forma natural, fazem com que fiquemos ansiosos diante do que pode acontecer, de qual será o resultado da situação.
Então tendemos a ficar preocupados, né, com algo que ainda não aconteceu e assim nós alimentamos pensamentos imaginários sobre o resultado dessa situação. E aí o nosso corpo foi programado para que lá atrás, naqueles eventos ou situações perigosas em que nós poderíamos passar, né? O nosso corpo foi programado para poder enfrentar aquele perigo no sistema que nós chamamos de luta ou fuga. Então, com isso, a pressão arterial sobe, né? Os batimentos cardíacos aumentam, são liberados hormônios na corrente sanguínea, os nossos músculos eles se contraem para quê? Porque se precisasse, para que eu pudesse lutar ou fugir. E aí, diante dos problemas, né, ou dos perigos que enfrentamos nos nossos dias atuais, que trazem essa preocupação e essa ansiedade sobre o que pode vir a acontecer, muito invariavelmente precisaremos lutar ou correr, né? Salvo algumas situações reais e concretas. Então, com isso, a ansiedade vem com toda essa descarga, né, física, corporal, que faz com que a pessoa sinta o coração acelerar, né, pensamento fica acelerado, ela fica com a boca seca, fica tensa, né, os ombros tensos ou até outras áreas do corpo, há tremores nas mãos, enfim. Só que não tem um perigo iminente, né, diante dela. E aí, esse preparo acaba não tendo uma relação concreta, né, e se desencadeia nos pensamentos, em pensamentos imaginários e hipotéticos de um perigo que não é concreto. É óbvio que podemos encontrar situações de alguém dizendo: não, mas eu estou preocupada realmente com alguma situação que pode vir a acontecer, né? Com um parente, alguém que esteja doente. Sim, tá? Mas não uma preocupação quando a gente relaciona a essa ansiedade de um perigo que está na sua frente naquele momento, né? E sim num perigo que pode vir a acontecer no futuro. De qualquer forma, todos nós, em algum momento da vida, já passamos ou iremos passar por situações, né, de medo, insegurança, preocupação, angústia, por causas variadas. Em algum momento da vida, você e eu já passamos e vamos passar por essas situações. Vamos ficar ansiosos ou já ficamos ansiosos. Agora, a questão é, né, a maneira como reagimos a essas situações, a essas emoções, é que vai diferenciar, né, de uma ansiedade normal, de uma ansiedade patológica ou transtorno. Né? Se, né, você tem sangue correndo nas suas veias, em algum momento você já sentiu que estava perdendo o controle, ou ficou triste demais, ou com medo, ou preocupado por uma situação, né, real ou que poderia vir a acontecer na frente. O fato é que pessoas com transtornos de ansiedade, elas vão apresentar uma complexidade maior nesses sintomas, né, que tendem a trazer maior desorganização na vida e um sofrimento excessivo. E aí faz com que essa pessoa tenha grandes prejuízos e perdas na sua vida social, familiar, profissional. E então essa pessoa ela acaba tendo grandes perdas e um grande sofrimento por conta da ansiedade, né, que impede com que ela perceba ou enfrente aquele problema num equilíbrio entre o perigo ou os danos que esse problema pode trazer e a dor que ela está sentindo, né, a preocupação que ela está sentindo relacionada àquele problema. Então, assim,
Para que vocês tenham uma noção, quais são os sintomas da ansiedade? Vou citar alguns. Por exemplo, a preocupação exagerada com o futuro e sensação de que algo ruim vai acontecer. Descontrole sobre os pensamentos, pensamento acelerado, irritabilidade, tensão, nervosismo, dificuldade de concentração, problemas para dormir, comportamentos compulsivos como comer demais, dormir demais, beber demais, limpeza demais, pensamentos, né, de perfeccionismo, dor ou aperto no peito, taquicardia, falta de ar, aumento do suor, né, sem estar calor naquele momento, tremores nas mãos ou outras partes do corpo em que a pessoa não consegue controlar, sem estar frio também, boca seca, náusea, desconforto abdominal, tensão muscular. Então, esses são alguns sintomas da ansiedade, né? Não são todos. E aí, se você pode estar pensando, eu tenho alguns desses sintomas. Quando a gente para pensar neste momento em que estamos vivendo, né, relatar sintomas de ansiedade podem estar relacionados à situação da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, uma pessoa que não apresentava sintomas de ansiedade antes da pandemia e começa a apresentar agora, né, pode ser que seja decorrente da quarentena, do medo, né, real de contrair a Covid-19. Então, pode sim ter a ver, né, com a pandemia. A grande diferença da ansiedade estar relacionada com a pandemia ou com uma situação, né, difícil mesmo da vida, de preocupação natural, e de que essa ansiedade esteja se tornando, né, uma patologia ou um transtorno, seria o fato de que esses sintomas estejam comprometendo demais a vida da pessoa, tá? E trazendo um sofrimento excessivo. Então, esses sintomas que eu citei aqui, precisa ser avaliado, né? Quanto que deixa eu pegar um sintoma aqui de irritabilidade, né? Essa pessoa está desenvolvendo ou aumentou, né? É algo que realmente está comprometendo as suas relações, né? Ou algo que ela consegue controlar, ela tem uma variação. É claro que quem vai avaliar isso vai ser um profissional, né? Um médico psiquiatra ou um psicólogo. Mas eu tô trazendo aqui para que vocês possam ter uma noção. Então, quais passos você deve tomar caso você perceba que esses sintomas estão tomando uma proporção muito grande na sua vida, estão te trazendo muito desconforto? E então, que passos você pode dar? Primeiro, reconheça que você está ansioso. Aceite essa emoção. Eu só consigo enfrentar um problema, né, uma dificuldade, uma limitação, se eu reconhecer que eu tenho essa dificuldade, essa limitação. Enquanto eu nego, não estou ansioso, não, eu só estou um pouquinho nervoso, eu não consigo, não tem como tratar, né? Então, o primeiro passo, reconheça, sim, isso é ansiedade, estou mais ansioso que o normal, o que está acontecendo, deixa eu me perceber melhor. Reconheça que pode ser algum distúrbio de ansiedade. Então, se você, né, está se identificando com alguns desses sintomas, e aí você, né, eu estou mais ansioso que o meu normal. Tá, em que nível? Deixa eu ver se pode estar, né, se agravando a ponto de se tornar ou ser um distúrbio de ansiedade. E aí, reconheça que se você está nesse processo, você precisa de ajuda profissional. E aí você vai ter que procurar um psicólogo, vai ter que procurar um médico psiquiatra para que possa fazer uma avaliação mais adequada. Nós entendemos que sempre quando a busca é no início do problema, né, o tratamento vai ser mais favorável. Então, é interessante que não espere agravar
né? Chegar ao ponto de ter um ataque de pânico, que o ataque de pânico ele pode ser, né, compreendido como um ataque mais intenso, né, de ansiedade. E é muito comum as pessoas só chegarem a esse terceiro passo de procurar um profissional quando elas têm uma crise de pânico em que fica assim extremamente exposta, né? Que a pessoa fica exposta nesse sentido, e aí na maioria das vezes a pessoa, o primeiro passo dela é procurar um médico, né, cardiologista, porque no ataque de pânico há um relato de que a pessoa tem uma sensação de que está infartando, porque realmente há uma aceleração dos batimentos cardíacos, enfim. Então a pessoa acaba procurando por um atendimento, né, com médico cardiologista, que é claro que se ela tiver essa sensação deve buscar, e aí passa pelo cardiologista, faz os exames e aí constata que não tem nenhum problema cardíaco. E às vezes a pessoa fica até mais angustiada, porque vem aquela sensação, então eu não tenho nada, né? Como alguns dizem, é coisa da sua cabeça. Sim, a pessoa tem algo, ela não tem um problema cardíaco, mas ela tem um problema de ansiedade que faz com que o corpo reaja de uma determinada maneira que ela sente que está tendo um ataque, né? Um ataque do coração, enfim. E aí é importante que ela procure, né? Não podemos nunca, tá? Deixar de fazer exames médicos por conta de achar que, não, é só coisa emocional. É importante investigar em todos, né? De todas as formas. Mas o que eu quero dizer é que quando a pessoa, né, vai tentando lidar com a ansiedade sem buscar uma ajuda psicológica, né, antes, ela pode chegar a esse caminho só depois de uma situação estar muito mais grave, tá? E aí, se você, né, independente de perceber que você pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade ou não, em qualquer momento em que você se sentir ansioso, uma dica muito grande é o seguinte: vá para um lugar tranquilo, sente nesse lugar e respire profundamente. A respiração ajuda a controlar os batimentos cardíacos, ajuda a oxigenar o sangue, o cérebro e faz com que você comece a relaxar e pensar com mais clareza. Normalmente a ansiedade está ligada a pensamentos, né, em relação a esse futuro, a pensamentos de coisas que podem dar errado, né, a situações que a pessoa tem medo de que aconteça. E quando ela está, né, muito nervosa e ansiosa, ela não consegue pensar com clareza. E a respiração vai ajudar com que esses pensamentos fiquem mais claros. Então, respire profundamente, né? A dica é sempre inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Lembre-se também, é importante, que a crise de ansiedade, ela passa em alguns minutos. Por mais que a pessoa relate, né, que tem uma sensação de que está infartando, vai passar, né? Ninguém morre de crise de ansiedade, tá? Então, por mais que a sensação seja, né, uma sensação até de morte iminente, a crise vai passar. Então, lembre-se sempre disso. Uma excelente dica é fazer atividade física, né? Atividade física sempre vai trazer benefícios grandes para a saúde, como hormônios do bem-estar, né? Fazem com que você acabe se sentindo melhor e diminua também a ansiedade. E ter uma alimentação saudável. Então essas dicas, né, pode ajudar você que esteja aí passando por esse momento de ansiedade, né? Seja ela uma ansiedade por conta da situação em que estamos vivendo ou porque você já vem, né, desenvolvendo um possível transtorno de ansiedade. Mas o que eu quero trazer também, muito importante, é o que a Bíblia nos fala sobre a ansiedade. Nós precisamos sempre entender, né,
que o nosso Deus é o Pai de todas as ciências e a palavra dele é perfeita, é rica e vai ter orientações sobre todo e qualquer assunto que nós precisamos para a nossa vida. Como não teria sobre a ansiedade, né? Ainda mais nesse momento em que estamos vivendo. E aí a gente vai entender o seguinte, alguns falam que a ansiedade é o mal do século XXI. Nada disso, né? Lá atrás Jesus já estava falando sobre ansiedade. Então, faz parte da natureza humana, né? Como eu já falei até, né? Viver essa ansiedade. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Em outra versão, vai dizer, não andeis ansiosos. Ansiedade e preocupação andam juntas e tendem a antecipar acontecimentos que, na maioria das vezes, não se concretizam da maneira como imaginamos. A nossa imaginação é fértil, tendemos a imaginar várias possibilidades e, num momento de ansiedade, a nossa tendência é sempre a imaginar o que pode acontecer de pior, né? E nunca o que pode acontecer de melhor. E aqui nesse trecho, Jesus vai nos chamar a atenção para que olhemos para as coisas importantes da vida, para aquilo que mais importa. E ele está querendo dizer que muitas vezes nós perdemos tempo, gastamos energia, ficamos ansiosos, preocupados com coisas pequenas, né? Coisas que não precisaríamos nos preocupar. É claro que há situações que trazem ansiedade, que trazem preocupações, que são situações sérias e graves. Não é disso que Jesus está falando especificamente. Mas mesmo essas situações, ele vai dizer que não temos gerência sobre elas. Quando nos preocupamos e ficamos ansiosos por aquilo que ainda vai acontecer, a única coisa que estamos fazendo é gastando energia, porque não temos condição nenhuma de mudar a situação simplesmente estando preocupados ou ansiosos. E essa ansiedade, ela só traz sofrimento, porque ela não tem como resolver aquele momento. E aí ele vai concluir no versículo 34 dizendo assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tentar antecipar o problema de amanhã, primeiro, não faz com que eu resolva aquele problema, ele não vai ser resolvido antecipando. E por outro lado, eu deixo de viver o que se tem para hoje, né? E com as possibilidades que o hoje me traz, o presente me traz. E Jesus vai dizer, olha, cada dia tem o seu próprio mal. Eu gosto sempre de dizer, né, o seguinte, se eu tenho um leão por dia para matar, se eu tentar matar o leão de amanhã, o de hoje vai me devorar. Então precisamos enfrentar os desafios, né, de cada dia. O de amanhã vai ficar para amanhã, né? E o mais importante de entendermos é o seguinte: a palavra de Deus, né, as palavras de Jesus estão repletas de promessas de que Deus está cuidando de nós, de que Deus ama os seus. E Ele quer que nós o busquemos. Ele quer que nós coloquemos as nossas ansiedades no colo dele, para que ele cuide. É o que o apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É uma afirmação. A palavra de Deus é viva, eficaz e não mente nunca. Essa é uma afirmativa, é uma verdade. Se eu estou passando por uma situação que me traz ansiedade,
uma situação real de perigo, de medo, né? De preocupação com um ente querido, com alguma situação, o apóstolo Pedro vai dizer, lance sobre ele, lance sobre Deus, né? Jesus quer cuidar das nossas preocupações, da nossa ansiedade, porque quando aquela situação eu não tenho como gerenciar, eu não tenho como agir sobre, ele tem, porque ele pode cuidar dos problemas que nós não podemos. Se não é um problema, uma preocupação do presente que eu possa cuidar hoje, não adianta me preocupar por amanhã. Ou se há um problema que é maior do que as minhas forças, eu preciso deixar nas mãos de Deus para Ele cuidar. Então, com isso, nós precisamos olhar para a ansiedade de uma maneira em que eu preciso pensar o seguinte, até que ponto ficar preocupado sobre esta situação vai trazer solução. Se for uma situação em que faz com que eu possa me planejar, me organizar, ok, eu me planejo, me organizo para resolver aquele problema. Se é uma situação que eu não tenho controle, não está sob os meus cuidados, ou eu não tenho controle sobre, eu tenho que deixar acontecer, eu vou ter que me tranquilizar e esperar que aconteça. Ou se é algo muito grande e realmente eu não tenho forças para isso, eu vou entregar a Deus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, concluindo, alguma ansiedade é natural e esperada, principalmente em tempos de pandemia. Então, você não precisa sair daqui hoje, preocupado, será que eu estou desenvolvendo um transtorno de ansiedade? Se você percebe que isso começou, a se desenvolver neste período, ok, é esperado por conta do momento em que estamos vivendo. Reconheça que você não tem e nem terá o controle de tudo. Muitas das vezes, nós desenvolvemos ansiedade porque tentamos controlar as situações. Queremos ter certeza de como as coisas acontecerão, de como será o futuro. Então, isso é impossível, O futuro só Deus sabe o que vai acontecer. Então, não tem, nós não temos como controlar todas as coisas. Separe um tempo diário para relaxamento. É importante que nós tenhamos um tempo, de tranquilidade, em que nós possamos parar, relaxar, meditar e principalmente meditar na palavra de Deus. Quem que passa por um momento de devocional, de leitura da palavra, de oração, que não volte revigorado, que não volte mais tranquilo, que não volte mais leve, menos ansioso. Então, tire um tempo para estar em contato com Deus, para relaxar, para que você possa ter um tempo mais leve, principalmente um tempo de oração. Troque pensamentos, de preocupação, pensamentos de que alguma coisa vai dar, vai ficar ruim. Troque esses pensamentos por pensamentos realistas. Questione aquele pensamento. Será que isso que eu estou pensando, faz sentido? Será que essa preocupação, ela está do tamanho do problema? Então, questione os seus pensamentos, pense sobre os seus pensamentos. Faça atividade física, É sempre importante relembrar. Uma outra dica muito importante que ajuda, desenvolva algum hobby. Procure fazer alguma coisa que você goste, que te dê prazer, que você se sinta relaxado, que você se sinta produtivo, alguma arte, pode ser atividade física, algo que seja só por um momento de relaxamento e de prazer. Ame-se, aceite-se e perdoe-se. A ansiedade também pode estar relacionada à falta de perdão, de auto-perdão,
a falta de autoaceitação e de amor próprio. Então, isso também é importante. E se necessário, né, diante disso tudo, né, você sentir que sozinho não vai dar conta, procure um profissional para te ajudar. Agora, o mais importante, lembre-se, Deus está no controle e quer cuidar de você. Deus não se alegra em nos ver tristes, ansiosos e preocupados, porque a palavra dele nos chama a deixar, né, a lançar sobre ele as nossas preocupações. Nós não precisamos nos preocupar nem ficar ansiosos, porque ele quer cuidar de nós, ele nos ama. Então, repita para você mesmo: Deus me ama e está cuidando de mim. Vamos lá? Deus me ama e está cuidando de mim. Repita isso todas as vezes em que você se sentir ansioso e preocupado com alguma coisa. Com medo de não dar conta, com medo de que algo de pior possa acontecer. Então, repita para você mesmo: Deus me ama e está cuidando de mim. Deixe Ele cuidar de você, porque Ele quer cuidar de você. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Te agradecemos porque a Tua palavra sempre tem ensinamentos e conforto para o nosso coração. Te agradecemos porque a Tua palavra nos orienta e nos aproxima de Ti e nos faz entender que nós podemos confiar sempre em Ti, que o Teu amor é infinito, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Ó Senhor, nos ajude a lançar sobre Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, para que possamos sempre ter certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós que muitas das vezes nos afastamos e esquecemos do Teu amor e do Teu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, por este amor demonstrado através do sangue de Jesus derramado na cruz por nós, que nos purifica de todo pecado. Ó Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este amor. Cuide, ó Deus, daqueles corações ansiosos, daquelas pessoas que estão tendo dificuldade de lidar com as preocupações, de lidar com a ansiedade que o mundo traz, que o mundo apresenta a cada dia à nossa frente. Que eles possam, ó Deus, sentir o fluir do Teu Santo Espírito e sentir a paz que só Jesus pode nos dar. Que só o Teu Santo Espírito que habita em nós pode fazer com que nós sintamos paz, tranquilidade neste mundo tão perverso e tão difícil de viver. Cuide de cada coração, ó Pai, que estiver assistindo a este vídeo. Nós te oramos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, pois confiamos na Tua palavra e no Teu amor. E é no nome dele que nós encerramos essa oração.